Nesse vídeo, você vai ver o Git em ação e vai aprender como criar e manipular o repositório. Nós vamos passar pelos comandos básicos e pelas operações mais comuns no dia a dia de um programador. A dinâmica do nosso trabalho aqui será a seguinte: o primeiro passo vai ser criar um repositório local. Nós vamos então fazer uma série de experimentos usando esse repositório e só depois pensaremos em como conectar esse repositório local com um repositório remoto, localizado em outro ambiente. Como nós já discutimos em vídeos anteriores, o Git é um sistema de controle de versão distribuído, e por isso nós conseguimos primeiro utilizar um repositório local e testar tudo o que quisermos, antes de precisar de um repositório remoto. Ok, nós estamos aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui o Git já está instalado, então nós não precisaremos fazer a instalação desse software. Mas não se preocupe com isso, porque caso você precise instalar o Git em algum computador, a instalação é bem simples e você provavelmente não vai ter nenhum problema com isso. Bom, aqui no terminal, a primeira coisa que nós faremos é criar uma pasta com o nome Receitas e entrar nela. Ótimo! Você pode notar que a pasta apareceu ali à esquerda, na nossa árvore de diretórios, e também que o caminho atual, onde a gente está, mudou, que é esse aqui, a pasta Workspace/Receitas. Ótimo! Vamos agora inicializar um repositório Git nesse diretório. Para isso, nós utilizamos o comando git init. Perfeito! Veja que o Git mostrou uma mensagem dizendo que foi criado um repositório. Essa pasta oculta, chamada .git, que foi criada dentro da pasta Receitas, é a pasta do repositório. E normalmente você não precisa se preocupar com a existência dela. O Git é que vai utilizar essa pasta para armazenar as informações do repositório. O próximo comando que vamos ver é o status, que é utilizado para vermos o estado atual das alterações dos arquivos. Nós vamos usar essa pasta para guardar arquivos de texto com receitas de algumas comidas. E vamos começar com uma comida muito tradicional, que é a pizza de mussarela. Vamos então criar um arquivo chamado pizzademussarela.txt dentro da pasta Receitas. Pizza de mussarela.txt. Repare que o arquivo apareceu ali à esquerda dentro da pasta de receitas e não dentro da pasta .git. Vamos abrir esse arquivo em uma nova aba para a gente colocar nele a receita da pizza de mussarela. Eu já estou com a receita copiada para a gente não perder tempo digitando ela, então eu vou apenas colar ela nesse arquivo. Pronto. E aí o arquivo está salvo. Voltando para o terminal, vamos usar o comando git status, que eu estava mencionando há pouco, para vermos o estado dos arquivos do nosso projeto. Git status. Veja que o Git está mostrando o nosso arquivo em uma seção que ele chama de untracked files. Ou seja, são arquivos que ainda não estão no controle de versão. Por isso, nós precisamos incluir esse arquivo para ser enviado para o repositório no próximo commit. Para isso, nós vamos usar o comando git add. Git add, e aí eu preciso especificar qual é o nome do arquivo que eu quero adicionar no próximo commit. Pizza de mussarela.txt. Perfeito. Se nós olharmos o status novamente, nós veremos que agora esse arquivo está incluído em uma seção chamada Changes to be committed, que traduzindo para o português seria algo como modificações para serem comitadas. Abrindo um parênteses rápido, se a gente lembrar dos vídeos anteriores, que a gente viu algumas coisas mais teóricas, o que a gente fez com esse comando git add é incluir esse arquivo pizzademussarela.txt na área de staging do Git, que é onde ficam os arquivos que vão ser comitados no próximo commit. Bom, vamos então criar o nosso primeiro commit e enviar a nossa receita de pizza de mussarela para o repositório. Para isso, nós vamos usar o comando git commit. Git commit.
Na hora de criar um commit, nós precisamos incluir nele uma breve mensagem dizendo o que foi feito nesse commit. Para indicar isso, nós vamos usar a opção "-m" do comando. E aí eu vou colocar a mensagem adicionada receita de pizza de mussarela. E aí a gente pode dar Enter. Pronto, o nosso primeiro commit está criado. Agora a nossa receita está salva no repositório e nós colocamos uma mensagem bastante clara do que foi feito nesse commit. Eu limpei o terminal. Aproveitando que estamos nesse ponto, podemos ver mais um comando, que é o git log. Esse comando mostra para nós todo o histórico de commits. Nesse caso, só existe um único commit no projeto, que é aquele que nós acabamos de criar, incluindo a receita da pizza. Repare que a mensagem que nós colocamos, dizendo que foi adicionada a receita da pizza de mussarela, está aparecendo aqui juntamente com algumas outras informações sobre esse commit, como, por exemplo, o identificador único dele, o autor do commit e a data em que ele foi feito. Então, se outras pessoas olharem esse log, elas rapidamente vão saber o que esse commit fez. E caso esse projeto tivesse outros commits, essas mesmas informações estariam disponíveis também para esses outros commits. Então o log é uma forma bastante direta de você ter uma visão de quais são as alterações que aconteceram nos últimos commits do projeto. Então, resumindo o que fizemos até aqui, nós criamos uma pasta chamada receitas e em seguida usamos o comando git init para inicializar um repositório vazio nessa pasta. Depois, criamos um arquivo txt com uma receita de pizza e usamos o comando git status para ver que esse arquivo ainda não estava no controle de versão. Em seguida, adicionamos o arquivo pizza de mussarela.txt para o próximo commit com o comando git add e com o comando git commit criamos o nosso primeiro commit. Por fim, vimos o log de commits usando o comando git log. Vamos ver algumas outras coisas interessantes do Git. Voltando no arquivo, vamos fazer duas alterações. Vamos primeiro incluir um novo ingrediente, que é o tempero da casa. Vamos também remover esses temperos antigos que estão aqui na linha de cima. Alterar o método de preparo, tirando também os temperos antigos e indicando que o novo tempero seja usado. Usar o tempero da casa. E vamos salvar o arquivo. Agora, para enviar essas modificações, nós precisamos primeiro adicionar esse arquivo, voltando aqui no terminal. Git add pizza de mussarela.txt. Antes de fazermos o commit, vamos aproveitar para conhecer um novo comando. Se você quiser visualizar as diferenças, ou seja, as alterações que estão adicionadas para o commit, você pode usar o comando git diff. Certo, mas nós precisamos indicar com relação a qual commit nós queremos ver as diferenças. No caso, nós queremos saber as diferenças das nossas alterações para o commit mais recente já existente. Para isso, nós vamos usar a palavra reservada head, que é um ponteiro para o último commit já existente no projeto. Veja que o Git está mostrando as linhas removidas, em vermelho e com um sinal de menos na frente, e também as duas linhas adicionadas, em verde e com um sinal de mais. Eu limpei o terminal. Vamos então criar esse novo commit, atualizando a receita. E isso você já sabe como fazer, usando o comando git commit. Git commit -m, para a gente indicar qual vai ser a mensagem desse commit. E aí eu vou colocar a mensagem entre aspas. Atualizada a receita da pizza de mussarela. Mas já que a pizza agora é especial e usa o tempero da casa, eu acho que seria justo se a gente mudasse o nome dela para pizza da casa. Vamos então renomear esse arquivo para
pizza da casa.txt. E vamos dar uma olhada novamente no status do projeto. Aqui o Git está dizendo para a gente que o arquivo pizzademussarela.txt foi removido e que existe um novo arquivo, que é o pizzadacasa.txt. Repare que nós sabemos que o pizzadacasa.txt é um novo arquivo porque ele está na seção Untracked Files, que são os arquivos que ainda não estão no controle de versão. Vamos adicionar esse novo arquivo, git add pizzadacasa.txt. E olhando o status novamente, nós vemos que o arquivo já está incluído na área de staging, ou seja, ele está pronto para o próximo commit. Talvez você esteja se perguntando por que essa confusão de novo arquivo e de arquivo deletado, se o que nós fizemos foi apenas renomear um arquivo já existente. Pois é, para o Git, quando você renomeia um arquivo, é como se você tivesse deletado o arquivo antigo e criado um arquivo novo. Isso é normal. Para que o Git perceba que o arquivo foi renomeado, nós precisamos remover o arquivo antigo do controle de versão. E isso nós fazemos com o comando git rm. Git rm pizza de mussarela.txt, que é o nome do arquivo antigo que nós queremos remover do controle de versão. Apareceu ali a mensagem confirmando que o arquivo foi removido. E olhando o status novamente, nós vemos que agora o Git está indicando que o arquivo antigo pizza de mussarela foi renomeado para pizza da casa. Então vamos criar um novo commit. Git commit -m, e aí a mensagem vai ser pizza de mussarela renomeada para, vou colocar com letra maiúscula, pizza da casa. Pronto. Vamos agora dar uma olhada novamente no log. Agora o nosso histórico de commits já está bem mais interessante. Lá embaixo está o primeiro commit, que foi quando a gente adicionou a receita da pizza de mussarela. Depois a gente fez um segundo commit, alterando os ingredientes e transformando ela na pizza da casa. E aí por fim tem esse último commit que nós acabamos de fazer, renomeando o arquivo da pizza de mussarela para pizza da casa. Agora vamos voltar novamente lá no arquivo da receita e vamos incluir um ingrediente errado, carne seca. Vamos também incluir uma instrução errada no preparo. Eu vou colocar aqui, deixar fora da geladeira por 10 dias. E para finalizar, vamos estragar mais ainda, apagando toda a parte de montagem da pizza. E aí vamos salvar esse arquivo. A nossa receita está completamente estragada agora, ela está inútil. Porém, para nossa sorte, é muito simples reverter as alterações feitas e deixar o arquivo exatamente como ele era no último commit. Para isso, a gente vai conhecer agora o comando git checkout. Deixa eu limpar aqui. Git checkout. Depois, nós colocamos 2 traços e indicamos qual o nome do arquivo que nós queremos reverter para o estado do último commit. No caso, é o pizzadacasa.txt, que é o arquivo da nossa receita que a gente estragou completamente. O que esse comando que a gente acabou de executar aqui indica é o seguinte: nós estamos pedindo para o Git que ele deixe o arquivo pizzadacasa.txt exatamente como ele era quando ele foi commitado pela última vez. No caso, o nosso último commit ainda tinha a receita correta e não estava com as alterações erradas que nós fizemos no arquivo. Então vamos retornar lá no arquivo e aí está. O arquivo é exatamente como ele era no último commit, com a receita certinha e sem nenhum dos erros que nós introduzimos. Esse comando, git checkout, tem algumas outras aplicações que nós também vamos falar mais para frente. Essa aplicação que a gente viu agora é para restaurar o estado de arquivos que estão alterados, mas que ainda não foram commitados.
Resumindo os últimos comandos que nós vimos, aplicamos o git diff para verificar as diferenças entre o estado atual de um arquivo e o estado dele no commit mais recente. Usamos o git rm para remover um arquivo do controle de versão. E com o git checkout, nós restauramos um arquivo para o estado dele no último commit. Bom, a gente já está encerrando esse vídeo. Nele, nós começamos a mexer com o Git e aprendemos alguns comandos. No próximo vídeo, nós iremos continuar experimentando com esse repositório de receitas e vamos aprender alguns outros comandos do Git.